Quando tudo parece escuro, quando a alma já não encontra nenhuma fresta de luz e os olhos estão cansados de chorar no silêncio, uma voz suave, mas poderosa, ecoa no invisível: Eu sou tua luz. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje, porque existem dias, e você sabe bem quais são, em que o peso se torna quase insuportável. Dias em que nem mesmo orar parece possível, em que a esperança é engolida por uma sombra densa, fria, que insiste em permanecer. É nesse cenário, quando tudo parece escuro e a fé se mostra frágil, que o céu rompe o silêncio e Deus te chama pelo nome. Você sente, algo pulsa no seu espírito. Essa mensagem chegou até você não por acaso, mas porque há uma resposta escondida aqui. Uma revelação que poucos conhecem, um segredo do próprio coração de Jesus, guardado para momentos como esse. Quantas vezes você tentou disfarçar a dor com um sorriso? Quantas vezes escondeu as lágrimas no travesseiro, implorando por uma direção, por um sinal, por um fio de luz em meio à escuridão que te envolve? Você não está só. Deus viu cada momento em que você pensou em desistir, cada vez que lutou para manter a cabeça erguida, enquanto por dentro tudo se quebrava. E é justamente aí, nesse abismo interno, que Ele desce e sussurra: Quando tudo parece escuro, eu sou tua luz. E essa não é apenas uma promessa, é uma convocação, uma resposta celestial para um coração aflito. Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de revelação. Essa palavra não foi feita para ouvidos distraídos, mas para almas sedentas. E se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe para ouvir algo que pode mudar tudo. Há uma verdade escondida nas palavras de Jesus que será revelada neste vídeo. Uma verdade que, quando compreendida, tem o poder de dissipar a escuridão mais densa. Não é motivação superficial, é intervenção divina. Você pode até sentir que está no fim, mas Deus quer mostrar que é justamente aí que Ele começa algo novo. Porque quando tudo parece escuro, Ele não apenas traz luz, Ele se torna a própria luz dentro de você. Não desvie sua atenção. Há algo sagrado acontecendo aqui. Uma atmosfera de revelação, um mover espiritual que está se abrindo diante dos seus olhos. A dor que você carrega no peito está prestes a encontrar uma resposta que o mundo não pôde dar. Uma luz que não se apaga, um consolo que não falha. Fique comigo até o fim, porque você está prestes a ver que quando tudo parece escuro, o próprio Deus se levanta e diz: Eu sou tua luz. Se essa mensagem está falando com a sua alma, declare com fé nos comentários: Mesmo na escuridão, eu escolho confiar na luz de Jesus. Escreva como quem se agarra à esperança, como quem se recusa a afundar. Seu comentário é mais que palavras. É uma declaração espiritual, uma semente de fé lançada no meio da tempestade. E cada testemunho de fé que você deixa aqui é como uma chama que brilha em meio à noite, ajudando outros a encontrar o caminho. Se essa palavra está aquecendo seu coração, curta este vídeo. Esse simples gesto pode ser o canal para que alguém, em total escuridão, encontre a mesma luz que você está começando a enxergar. Curtir é um ato de evangelização. É estender a mão a quem precisa ouvir que Deus ainda fala, ainda cura, ainda se revela. E aqui, neste canal, você encontrou mais do que um vídeo. Encontrou um refúgio. Um lugar onde corações feridos são acolhidos, onde almas cansadas encontram descanso. Inscreva-se, caminhe conosco. Aqui você não está só. Somos uma comunidade que busca a luz mesmo quando tudo parece escuro. Há algo profundo que Jesus revelou sobre essa fase que você está vivendo. E essa revelação ainda está por vir neste vídeo. Não saia antes de ouvir. Você precisa saber o que o céu está prestes a te entregar. Respire fundo, aquiete o coração e permita-se receber. O que será dito pode curar feridas antigas, dissipar confusões internas e reacender o brilho da fé em seu espírito. Prepare-se, pois Deus pode falar diretamente com você hoje.
A sala do palácio estava tomada por um silêncio carregado de tensão. Esther, rainha de um povo exilado, permanecia imóvel diante do desafio que poderia custar-lhe a própria vida. O perfume das especiarias ainda pairava no ar, misturando-se ao aroma do medo que assolava seu coração. Não era apenas a responsabilidade de ser rainha que pesava sobre seus ombros, mas a consciência de que cada pequena decisão sua poderia determinar o destino de milhares. O decreto de morte pairava sobre o povo de Israel, e atrás das paredes de ouro, Esther sentia as sombras do fracasso ameaçando sufocar toda a esperança. Havia noites em que a escuridão parecia não apenas cair do lado de fora, mas invadir cada canto de sua alma, tornando seus pensamentos um campo de batalha dominado pelo temor paralisante. Muitas vezes, quando olhava para o espelho de bronze, as perguntas eram afiadas como lâminas. E se tudo der errado? E se eu for rejeitada pelo rei? E se minha voz não for suficiente? Naqueles momentos, o eco do silêncio era ensurdecedor, e a solidão gritava mais alto do que os aplausos que um dia recebera. Quem, em algum instante, já não se sentiu assim, sufocado pela hesitação, prisioneiro do medo de decidir, com o coração tomado por presságios nebulosos? As promessas de glória se convertiam em fantasmas de dúvidas, e não havia trono capaz de isentar Esther da dor de sua humanidade. Talvez você se reconheça nessa agonia como alguém que carrega o peso dos próprios fracassos e, diante da necessidade de agir, se vê completamente travado. Quantas vezes o medo do erro, da rejeição, de não ser suficiente paralisa suas escolhas. A indecisão vai consumindo os dias, as oportunidades passam diante dos olhos como sombras intangíveis, e o tempo corre sem clemência. O fracasso, antes apenas um temor, transforma-se em um espectro que ronda cada tentativa de mudança, cada sonho sussurrado no travesseiro nas noites insone. Se eu tentar e não conseguir, se todo o esforço for em vão, são perguntas que se infiltram nos pensamentos, corroendo a fé na própria jornada, tornando os passos lentos, arrastados, quase inexistentes. A paralisia emocional se instala e aquilo que Deus preparou para ser luz se torna refém da escuridão interna, do receio de avançar por caminhos desconhecidos. Quem nunca se perguntou se foi feito para algo grande, mas, diante do medo, recuou, permitindo que a insegurança falasse mais alto do que a esperança? Mas a história de Esther desafia todas essas vozes limitantes. Mordecai, sabendo do perigo, envia um recado que ressoa como um trovão no meio do caos. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Eis aqui uma das maiores reviravoltas espirituais. Não se trata apenas da posição de Esther, mas da razão profunda por trás de sua existência naquele exato momento. O versículo-chave, Esther 4,14, é mais do que um lembrete histórico, é um chamado que atravessa séculos e encontra eco em sua vida. E se todo o percurso, cada dor, cada aparente atraso, cada medo, fossem o prelúdio de um propósito maior, Deus usa as sombras do presente para revelar o brilho do seu chamado. Esther não foi escolhida pelo acaso, não foi poupada da dor por privilégio, mas posicionada no tempo certo para se tornar instrumento da salvação. A verdadeira luz não dissipa apenas a escuridão exterior, mas rompe as prisões internas do medo. Ela revela um novo significado a cada lágrima, a cada hesitação, a cada segundo de silêncio aparentemente sem resposta. Como aplicar isso em sua própria vida? Quando tudo parece escuro e as decisões paralisam sua alma, lembre-se, você está exatamente onde deveria estar, não por acidente, mas porque existe um propósito divino em cada detalhe da sua história. O medo que te faz tremer hoje pode ser o portal para uma missão que Deus preparou antes mesmo do seu nascimento. Ele não exige perfeição, mas coragem para dar um passo à frente, mesmo sentindo temor. A luz de Deus se manifesta quando você admite a vulnerabilidade,
quando traz o medo à tona e, mesmo tremendo, decide se mover. Não fuja do desafio por medo de fracassar. O fracasso não é o fim, mas parte do processo de revelação do seu chamado. Quando sentir a escuridão tomar conta, volte seu olhar para o exemplo de Esther. Ela jejuou, buscou a direção do Altíssimo e, mesmo sentindo medo, arriscou. Deus nunca prometeu ausência de dificuldades, mas garantiu presença constante em meio à sombra. Não é o medo que define sua história, mas a resposta que você escolhe dar a ele. Será que você tem coragem de acreditar que, mesmo no meio da indecisão, pode existir uma missão que só você pode cumprir? E se a paralisia que você vive hoje é, na verdade, um convite de Deus para romper os limites impostos pela ansiedade? Não aceite como verdade absoluta a mentira de que seus erros passados anulam o impacto da sua vida. O momento em que o medo grita mais alto pode ser o instante exato em que a luz do propósito divino se manifesta com maior intensidade. O chamado do céu não se dirige aos perfeitos, mas aos dispostos. Você é capaz de fazer diferença onde está, mesmo se não se sentir pronto. Porque a prontidão não é a ausência de temor, mas a decisão de caminhar apesar dele. Ao reconhecer que está aqui por uma razão maior, você começa a enxergar que as mesmas sombras que te intimidam serão testemunhas do milagre que Deus está prestes a realizar através da sua entrega. Permita-se ser desafiado por este segredo. Muitos acreditam que só devem agir quando a coragem for suficiente, quando todo o medo tiver sumido. E se o verdadeiro ato de fé for andar mesmo quando o coração ainda palpita de dúvida? O fracasso não é sua identidade. Deus te preparou para se levantar justamente no cenário de maior indecisão. A luz que dissipa toda a treva está disponível a quem ousa confiar no chamado que vem do alto, não na segurança dos próprios sentimentos. Quando o medo tenta te impedir de agir, questione: será que sua hesitação não é, na verdade, o sinal de que há algo grandioso para ser revelado se você der o próximo passo? Se cada vez que você se sentiu travado fosse, na verdade, Deus te posicionando estrategicamente para algo que só Ele vê à frente, não permita que a dúvida defina seu legado. Agora, pare e reflita. Onde na sua vida o medo tem te mantido acorrentado? Que decisões você vem adiando porque acredita que não é capaz ou suficiente? Que sonhos foram estancados porque a voz do fracasso falou mais alto do que a esperança? Talvez você esteja exatamente à beira de um momento decisivo, onde a própria hesitação é o prenúncio de uma virada extraordinária. Não acredite nas mentiras que dizem que a indecisão é falta de fé. Muitas vezes é exatamente nesse ambiente que Jesus se manifesta com mais clareza, mostrando que a luz do seu espírito brilha mais intensamente nos lugares onde o medo tenta dominar. Você terá coragem de responder ao chamado, mesmo sentindo as pernas tremerem? Quero te convidar, agora, a envolver-se nesse mover do Espírito. Se essa palavra ressoou no seu íntimo, declare publicamente nos comentários: Deus, me faz corajoso para cumprir meu propósito. Que essa seja sua oração e sua decisão, porque é quando confessamos nossa vulnerabilidade que nos tornamos receptivos à plenitude da luz de Deus em cada área escura do nosso coração. Eu desafio você a romper o silêncio da indecisão, a erguer a voz diante do reino das trevas e afirmar com fé que nem mesmo o medo mais profundo será capaz de impedir aquilo que Deus já separou para você. E lembre-se, há algo a mais por trás do medo que você sente hoje, um segredo que pode ser a chave para destravar o seu destino de luz. A história de Esther revela que o impossível começa a se tornar possível no instante em que nos rendemos ao plano divino, mesmo sem enxergar o final do caminho. Mas, e se eu te dissesse que há um aspecto dessa jornada que quase ninguém percebe, e quando você enxergar, tudo pode mudar em sua vida? 2 corpos pendiam sob o mesmo céu carregado.
o sangue escorrendo no meio da tarde, o suor secando junto com as últimas forças de um homem marcado pelo peso dos próprios crimes. O ladrão olhava ao redor, sentindo o peso insuportável da condenação, não apenas da justiça dos homens, mas do universo inteiro. A multidão zombava, religiosos murmuravam, soldados jogavam, e ele ali, pregado, via sua história de trevas chegar ao fim, entre insultos e gemidos. Havia uma escuridão mais densa naquele Gólgota do que o próprio entardecer. Era a sombra de décadas fugindo de si mesmo, de escolhas erradas, de oportunidades desperdiçadas, de uma alma picotada pela culpa. Os olhos do ladrão percorriam o horizonte sem misericórdia. De um lado, outro condenado gritava desaforos, misturando dor e revolta. Do outro, Jesus, exausto, dilacerado, mas sem ódio nos olhos. O ladrão então percebe, mesmo envolto na mais profunda noite existencial, mesmo com a reputação destruída e a alma despedaçada, ali estava alguém de quem irradiava uma luz impossível diante de tudo aquilo. Os minutos finais de vida trazem memórias em turbilhão. Traições, mentiras, o abandono da família, a vergonha do próprio nome e o eco de vozes dizendo: "Você já cruzou o limite, não há mais volta." O espectador que caminha com esse homem talvez conheça a agonia de olhar para trás e ver apenas ruínas, acreditando que nenhum pedido pode desfazer o peso da condenação. Será que Deus realmente abandona quem foi longe demais? Ou existe uma esperança, até mesmo para aqueles que viveram às margens da bondade, debaixo do peso esmagador da vergonha? A cena se intensifica. A dor física se mistura à dor moral, e palavras sufocadas pela secura dos lábios finalmente escapam. Não temes a Deus, nem estando sob igual sentença. Nós fizemos por merecer, mas este não fez mal algum. E ali, entre a multidão que só enxergava fracasso, aquele homem dizia o que ninguém dizia em vida: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em resposta, não houve sermão, reprovação ou longa lista de regras, apenas a promessa direta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. No instante em que tudo parecia absolutamente escuro, uma palavra de graça partiu a noite ao meio. Não importava mais a multidão, o passado, os erros, a opinião dos homens. Ali, Deus era luz, mesmo para o mais improvável de todos. Você que talvez carrega segredos impronunciáveis, condenações em silêncio, marcas de pecados que parecem irreversíveis. Já pensou se há mesmo uma linha além da qual Deus não pode agir? Será que os seus erros são fortes o bastante para apagar a promessa de um Deus que diz: "Eu sou tua luz"? Ou será que no exato momento em que tudo parece perdido, é aí que ele se revela de maneira mais poderosa? Essa história não é sobre um final triste, mas sobre a irrupção de uma esperança impossível. O ladrão reconhece seu fracasso, não nega a escuridão, mas ousa pedir mesmo sem merecimento, e descobre que um pedido humilde pode atravessar todos os muros do inferno e alcançar o coração de Deus. Por mais pesada que seja a sua vergonha, por mais densas que sejam as trevas ao seu redor, Deus fala hoje a você. Não existe condenação que Jesus não possa reverter. Sua graça é maior que as sentenças humanas, e quando tudo parece escuro, ele se manifesta como luz no lugar mais improvável. Repare, não houve tempo para provas, para obras, para restituições. Havia apenas um coração quebrantado, um olhar suplicante, uma fé mínima, e isso foi suficiente. Que heresia é essa que os homens pregam, de que existem pecados que não podem ter perdão? Quem colocou limites na misericórdia que brota do coração de Deus? Será que nos acostumamos tanto à lógica do merecimento que esquecemos do escândalo da graça? O paraíso foi aberto àquele homem porque a graça não consulta o currículo do passado, mas responde ao arrependimento do presente. Agora, olhe para a sua própria caminhada. Quantas vezes você já caiu no abismo da autocondenação?
Quantas noites mal dormidas, quantos pensamentos de desespero, quantas vozes dizendo para você que não há luz no seu caminho, que tudo se perdeu. E se você ousasse, como aquele ladrão, apenas pedir: Jesus, lembra-te de mim? O que aconteceria se você parasse de acreditar na mentira de que sua história terminou nos seus erros e começasse a confiar que, mesmo na hora mais escura, há uma promessa viva, esperando para resplandecer? Não se trata de minimizar seus pecados, mas de exaltar a magnitude de um amor que não se cansa de perdoar. O convite não é para que você se sinta confortável com o erro, mas que a vergonha não seja maior que a esperança. Porque quando tudo parece sombrio, é exatamente aí que Deus faz questão de se apresentar como luz, como aquele que não tem nojo das suas feridas, não faz pouco das suas lágrimas, não chega tarde no vale onde todos desistiram de você. E afinal, quem decidiu o alcance da graça divina? Quem pode medir onde ela termina? As sombras da cruz fizeram muitos acreditarem que tudo estava perdido, mas foi naquele cenário de horror que nasceu a promessa mais radical: hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã, não depois de uma longa penitência, mas hoje. Um acesso imediato à luz, uma ponte lançada sobre o abismo da condenação. Talvez ninguém saiba do seu segredo, talvez você se veja sem salvação. Mas há um Redentor pronto para transformar trevas em amanhecer. Por isso, não permita que a culpa te paralise. O maior erro não é pecar, é desistir de pedir por misericórdia. A luz que brotou naquele madeiro é a mesma que invade agora o seu quarto, sua mente, sua alma. Se a vergonha te faz se esconder, saiba que o Deus que se revelou como luz entre as trevas não desiste de iluminar sua história. O ladrão não era digno, você também não é, mas a graça nunca foi questão de dignidade, e sim de rendição. Se esse testemunho de redenção falou com sua alma, deixe nos comentários: Jesus, tua luz é maior que minha culpa. Escreva isso como uma oração, um ato de fé, uma declaração pública de que você não acredita mais na mentira da condenação eterna. Escolha sair das sombras e experimentar essa luz que vence toda noite, que não faz acepção de pessoas, que transforma derrotas em esperança. Mas isso ainda não é tudo. Existe uma chave que poucos percebem nessa história, um segredo escondido na resposta de Jesus, que pode revolucionar a forma como você encara a própria vida. Você consegue imaginar o impacto de ser aceito por Deus no exato instante da sua maior vergonha? E se eu te dissesse que aquilo que você teme ser o fim, pode, na verdade, ser o início de uma nova caminhada, onde a luz de Cristo revela um horizonte completamente diferente daquele que seus olhos humanos conseguem ver? O que está para ser revelado pode desafiar todas as suas crenças sobre culpa, castigo e perdão. E talvez seja justamente essa compreensão que falta para você experimentar libertação profunda. Fique comigo, porque o que surge agora é a chave para romper cadeias ancestrais e ver o impossível acontecer. A sala está tomada por um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som dos passos apressados de Judas, que atravessa as sombras do Getsêmani enquanto a noite pesa sobre Jerusalém. A escuridão parece mais densa do que nunca. Lá dentro, ao redor de Jesus, os discípulos sentem um clima de inquietação, mas não conseguem dimensionar completamente o que está prestes a acontecer. Jesus, o próprio portador de luz em meio ao breu, já conhece o que está reservado para ele. Sabe da dor que se aproxima, não apenas a dor física que marcará seu corpo, mas aquela dor aguda e cortante da traição por alguém que ele mesmo escolheu, amou, ensinou e confiou. Não há sofrimento mais íntimo do que ser ferido por quem você acolheu tão perto do coração. Judas se aproxima, olhar indecifrável, o coração já vendido pelo preço das 30 moedas. Valor irrisório perto do vínculo construído à mesa, nos milagres, nas caminhadas por terras secas e cidades hostis. Com um beijo,
Judas sinaliza a entrega e a multidão o arrasta. A cena é de completa ruptura, onde a confiança, antes luminosa, é consumida pela escuridão da decepção. O choque dessa noite paira no ar, e muitos sentem que nada pode ser mais devastador do que a perfídia vinda de quem mais prometia lealdade. Jesus, porém, não reage com ódio, indignação, nem sequer com autopiedade. Sua resposta transborda propósito. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mateus 26, 24. Ele declara com serenidade que até a dor indescritível da traição está inserida num plano de redenção muito maior do que a compreensão humana pode alcançar. Não é apenas resignação, é entrega à soberania de Deus. É certeza absoluta de que mesmo quando a sombra do abandono e da mentira se projeta sobre nossas vidas, há uma luz divina que não se apaga e que cumpre o propósito, transformando feridas em caminhos para a libertação. Você pode sentir a facada da traição queimando sua alma, especialmente quando vem de quem dividiu sonhos, segredos e esperanças com você. O coração sangra de um jeito que palavras humanas não alcançam. Quando alguém em quem confiávamos nos vira as costas, parece que tudo fica escuro, a confiança se parte em estilhaços e a vida perde o rumo. Quantas vezes você já se perguntou, por que Deus permitiu isso? Por que fui traído justamente por quem mais amava? Será que esta dor faz sentido ou é apenas resultado de azar ou ingenuidade? Muitos dizem para não confiar em mais ninguém, endurecer o coração, erguer barreiras. Mas a verdade é que, enquanto o mundo sugere o endurecimento, Jesus mostra que até a traição pode ser luz no meio das trevas, quando colocada nas mãos do Pai. Seus sentimentos de abandono não são ignorados pelo Criador. Ele conhece o peso da traição, o gosto amargo da decepção, a sensação de ser entregue nas mãos da hostilidade por aquele que deveria proteger. Cristo não só entende, ele passou por isso. Seu sofrimento naquela noite não era só físico, era uma sombra emocional que invadiu a alma, mas essa sombra não apagou seu brilho. De alguma forma misteriosa, a dor que parecia sinal do fim tornou-se ponte para o milagre da ressurreição. O que parecia derrota era, na verdade, o início de uma virada radical. Da escuridão da cruz, nasceu a luz maior que o mundo já viu. Talvez você olhe para sua história e veja apenas falhas, cicatrizes, rupturas irreparáveis. Talvez suas noites sejam povoadas pela lembrança amarga de quem te traiu, roubou sua confiança, deixou você sem chão. Mas a mensagem divina atravessa os séculos e chega direto ao seu coração. Deus não se ausenta quando tudo parece perdido. Ele não se afasta quando a dor da traição te faz duvidar do amanhã. Ao contrário, é exatamente nesse cenário sombrio que sua presença se revela ainda mais forte, restauradora, capaz de dar novo sentido àquilo que parecia só destruição. É hora de abandonar a velha crença de que o sofrimento por traição é o fim de tudo. Essa dor, por mais escura que pareça, pode ser canal de algo infinitamente maior. Talvez você ache impossível ver esperança, mas e se eu te dissesse que a luz de Deus brilha com mais intensidade exatamente onde a noite é mais profunda? O que te disseram sobre perdoar, sobre seguir em frente, sobre confiar de novo, talvez esteja incompleto. Existe um segredo espiritual. Não é sobre confiar cegamente nas pessoas, mas lançar sua confiança radicalmente naquele que nunca te abandona, mesmo quando todos os outros se vão. Jesus não ficou paralisado pela dor. Ele avançou com propósito, sabendo que suas lágrimas faziam parte do roteiro da salvação. Você consegue imaginar a força necessária para olhar nos olhos de quem te traiu e ainda assim seguir adiante? Não para destruir o outro, mas para cumprir sua missão? É isso que a luz de Deus faz. Ela expõe, cura e transforma o sofrimento em plataforma
para milagres. Seu coração, dilacerado por decepções, não será o túmulo das suas esperanças, mas o terreno fértil onde Deus fará brotar propósito, cura e restauração. Você acredita de verdade que a traição que sofreu pode se tornar parte de um plano extraordinário? Ou ainda, alimenta a ideia de que sua vida nunca mais será plena? Desafie essa crença, porque Jesus está mostrando com sua própria história que nada é acidental. Tudo pode cooperar para o bem daqueles que confiam nele. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Às vezes, é preciso atravessar a noite da traição para conhecer a verdadeira luz do propósito. Não permita que a amargura apague a possibilidade de um recomeço. Deixe Deus transformar a ferida em testemunho, a lágrima em fonte de sabedoria, a humilhação em força para levantar outros que ainda estão prostrados. Se você chegou até aqui, sinta a presença divina envolvendo seu coração. Respire fundo. Feche os olhos, se puder, e permita-se sentir. Não existe traição que apague o amor do Criador. Não há trevas que resistam ao toque bondoso daquele que é a fonte de toda a luz. Agora, quero te desafiar de maneira diferente. Se essa mensagem confrontou sua dor, se há uma ferida aberta por alguém em quem depositou sua confiança, escreva nos comentários: minha traição será meu testemunho de vitória. Declare publicamente que a sua história de escuridão e quebra de confiança será transformada em farol de esperança para outros. Não se cale diante da dor, não guarde para si a ferida. Transforme-a em solo fértil para o milagre de Deus florescer. Sua declaração pode ser o passo inicial para a sua cura e também faísca para iluminar o caminho de tantos outros que vivem na sombra da dor. Mas isso não é tudo. Existe um detalhe poderoso e muitas vezes ignorado sobre como Deus age nas situações de traição. E quando você enxergar isso, tudo o que viveu até hoje pode ganhar um sentido totalmente novo. Prepare-se, porque a verdade que vem a seguir pode desafiar tudo aquilo que te ensinaram sobre sofrimento e redenção. Ele saiu cedo, batendo a porta atrás de si, sem olhar para trás nem por um segundo. O caminho era largo, sedutor, e cada passo do filho pródigo afastava mais a voz do lar, dos conselhos do pai e principalmente da luz que o aguardava, mas que naquele momento ele não enxergava, porque tudo ao seu redor parecia mais vibrante, mais intenso, coberto por um brilho falso que prometia liberdade, mas escondia abismos. As moedas tilintavam nos bolsos, pesando como promessas de um futuro que ele acreditava controlar. Dias se transformaram em festas, noites em delírios, amizades em sombras que desapareciam assim que o ouro se esvaía. O tempo corria como areia entre os dedos, indiferente ao orgulho, e cada manhã nascia mais cinzenta que a anterior. O vazio se instalava lentamente, sugando toda a energia, toda a esperança de que, mesmo em meio à escuridão do erro, existisse uma saída. A sensação de atraso começou a corroer. Ele via as marcas dos anos desperdiçados, pintadas no próprio rosto, e o arrependimento ardia como fogo disfarçado de saudade. O orgulho tentava silenciar a voz interior que sussurrava lembranças do abraço do pai, do calor do lar, da certeza de aceitação sem condições. Todas as certezas que sustentavam sua rebeldia se despedaçaram com o som do último pão partindo entre dedos trêmulos. Agora não era mais festa, era humilhação. Rosto sujo, roupas rasgadas, fome do corpo e da alma. O filho pródigo buscava consolo em lugares improváveis, mendigando migalhas de dignidade diante daqueles que antes o aplaudiam. O fundo do poço, para ele, não era apenas geografia. Era sentir que todo o tempo investido em sonhos egoístas havia criado um buraco impossível de tapar. Era olhar para trás e ver um rastro de escolhas erradas, de oportunidades jogadas fora, de anos que pareciam irrecuperáveis. Todo passo em direção à liberdade tinha apagado mais uma vela do caminho, e agora
Tudo o que restava era escuridão e um desejo quase sufocado de voltar no tempo. Talvez você se reconheça nesse eco de arrependimento, nesse medo de que a vida passou, enquanto tentava encontrar sentido em luzes brilhantes, mas vazias. Você olha para trás e o que vê é um rastro de decisões impensadas, relacionamentos desfeitos, projetos inacabados, promessas que fez a si mesmo e não cumpriu. O relógio parece acelerar, zombando do esforço tardio de reconstrução. O coração dói com a pergunta: será que desperdicei minha chance? Será que Deus ainda pode trazer luz para esse tempo perdido? Questionar o próprio valor depois de tantos tropeços é um dos maiores cárceres da alma. Muitos dizem: o tempo cura tudo. Mas a verdade é que certos buracos só parecem crescer com os anos, e a sensação de atraso se torna uma sombra constante, dificultando enxergar qualquer possibilidade de redenção. Mas o que ninguém te contou sobre o filho pródigo é que mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando os erros pareciam irreversíveis, havia algo invisível operando nos bastidores. A expectativa do pai, a esperança de redenção, a certeza de que luz pode atravessar qualquer escuridão, mesmo a mais densa do remorso. Pode uma história marcada por fracassos crônicos e tentativas frustradas ser transformada? Pode uma vida vivida à margem da voz divina ser restaurada a ponto de se tornar um testemunho de graça? O tempo desperdiçado é um problema irreparável? Ou, nas mãos de quem diz ser a luz, ele é apenas matéria-prima para recomeços radicais? O retorno do filho não foi uma sequência lógica de acertos, mas um mergulho na vergonha, uma travessia pelo vale da humilhação, um andar cansado de quem não tinha certeza se seria aceito ao cruzar o portão. Os olhos fitavam o chão, o discurso ensaiado soava mecânico. Pai, pequei contra o céu e diante de ti já nem sou digno de ser chamado teu filho. Mas, ao contrário do que o medo sussurrava, não houve julgamento, nem cobrança de explicações. O pai, ao longe, correu ao seu encontro, rasgando o silêncio dos anos com um abraço que restaurava toda a dignidade perdida. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15:24. O peso dos anos mal vividos derreteu num instante, envolvido pela graça que não contabiliza derrotas, que não lança na cara as falhas, mas celebra o retorno com festa e luz. Se você se sente à deriva, em meio ao arrependimento por escolhas equivocadas, ouvindo as acusações cruéis do tempo e acreditando no engano de que tudo está perdido, ouça. Deus é especialista em fazer nascer o novo a partir do velho, em transformar anos de sombra em promessas resgatadas. Ele não se esquece daquilo que plantou em você desde o ventre. O que para o mundo parece desperdiçado, nas mãos dele vira terreno fértil para milagres. A luz de Jesus não se apaga diante dos atrasos humanos. Ao contrário, ela invade o passado, restaura o presente e prepara um futuro onde as cicatrizes viram sinais de vitória. Quanto mais escura a noite, mais intensa brilha a promessa de redenção. Não é o tempo que determina seu valor, mas o abraço do Pai. Você não é definido pelos seus fracassos, por quantos anos caminhou perdido, mas pelo fato de que há alguém esperando o seu retorno, pronto para acender novamente a esperança que parecia morta. Pense, em quantos momentos você acreditou que não era mais digno de tentar, que era tarde demais para começar de novo? Essas vozes não vêm daquele que oferece luz, mas do inimigo que deseja manter você preso ao passado. Deus, ao contrário, sussurra: venha como está, a festa ainda não acabou. Enquanto há vida, há propósito, e até o tempo perdido pode ser restaurado. Você já sentiu o peso de anos desperdiçados? Já pensou que Deus se esqueceu de você por causa do seu atraso? O filho pródigo é a prova viva de que nunca é tarde demais para a luz atravessar a escuridão mais densa. Arrependimento verdadeiro
não é prisão, é chave de acesso para uma nova história. Essa é a promessa. Quem volta encontra não apenas aceitação, mas restauração integral, dignidade renovada, sentido resgatado. Se essa verdade mexeu com você, deixe nos comentários. Eu aceito o abraço do Pai. Que sua declaração seja pública, corajosa, uma atitude de fé para romper as correntes do atraso e liberar o recomeço. Porque há algo mais profundo a ser compreendido. Não se trata apenas de recuperar tempo, mas de experimentar uma qualidade de vida que só a luz de Deus pode oferecer. E se você achou que já viu tudo sobre restauração, prepare-se, porque a próxima verdade pode revolucionar tudo o que você pensou ser irreversível. Ela andava entre as sombras, misturada à multidão que nunca percebia seu rosto, as mãos trêmulas escondidas sob o pano gasto, o corpo exausto marcado por 12 anos de dores. Ninguém sabia o fardo que ela carregava. Ninguém podia sequer suspeitar do terror que se abatia sobre sua alma a cada manhã quando o sangue não cessava e a esperança parecia esvair-se junto com a própria vida. Era um tempo de silêncio sepulcral, onde a mulher do fluxo de sangue se movia quase como um fantasma, alijada da convivência, segregada pelo medo, exilada em sua própria pele. Todos os tratamentos falharam, todos os recursos se acabaram, e aquilo que um dia fora apenas um desconforto tornou-se uma sentença de invisibilidade e vergonha. Seu olhar buscava alguma promessa de luz, mas tudo parecia escuro, cada novo dia mais pesado que o anterior, como se a própria vida escorresse pelos dedos junto com a saúde. A doença não era apenas física, era uma condenação emocional, uma ferida na alma, o grito mudo. Por que isso comigo? Por que tanta escuridão quando tudo que peço é um pouco de paz? No entanto, ali, no ápice do desespero, quando todas as vozes interiores gritavam que nada mudaria, ela ouviu falar de alguém diferente. O nome de Jesus corria como vento entre os becos e ruas poeirentas, acendendo esperança onde antes só havia o peso da enfermidade. Poderia, de verdade, existir uma possibilidade de restauração para alguém como ela, já tão marcada pelo sofrimento? Não faltavam olhares de desprezo, afastamentos covardes, dedos apontados em julgamento. A sociedade a via como impura, como alguém que não merecia aproximação nem compaixão. A solidão era sua rotina e o medo da morte seu único companheiro fiel. Mas aquela faísca, aquela breve menção sobre o Nazareno, incendiou sua coragem. Não bastava acreditar que Jesus era poderoso, ela precisava colocar sua esperança à prova. E movida por uma fé que rompia as últimas barreiras do medo, ela se arrastou para a multidão, determinada a tocar, ainda que de relance, a orla do manto daquele que dizia ser luz no meio da noite mais densa. O instante em que seus dedos tocaram a borda da veste de Cristo foi o mesmo instante em que toda a escuridão pareceu ceder lugar a uma presença que não era apenas física, mas espiritual, arrebatadora, revolucionária. O milagre aconteceu antes mesmo dos olhos vislumbrarem qualquer transformação. Ele começou no íntimo, no momento exato em que a fé tornou-se mais real do que a dor. O sangue estancou, o corpo rendeu, mas mais profundo ainda foi aquilo que invadiu o coração. Paz, aceitação, libertação. Jesus parou, virou-se para ela, olhou além do desespero e enxergou aquilo que ninguém jamais tivera interesse em perceber. Uma alma desesperada por ser vista, ouvida, reconhecida. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5,34. Essas palavras ecoaram mais forte do que qualquer diagnóstico. Quebraram o ciclo de anos de abandono e provaram que mesmo quando tudo parece perdido, a luz pode invadir a noite mais sombria e reescrever o último capítulo da história. O que poucos entendem, e aqui está o segredo que pode transformar o seu próprio caminho.
é que a dor desse tipo de enfermidade ultrapassa qualquer limite físico. O medo de morrer, o pânico de que as forças se esgotem para sempre, o horror de acordar todas as manhãs sem saber se haverá alívio ou apenas mais sofrimento. Esses sentimentos são capazes de esmagar até o mais resiliente. E ainda assim, muitos se contentam em acreditar que precisam enfrentar sozinhos, que a escuridão é uma sentença inevitável. Quantos de nós já não fomos ensinados a aceitar a desesperança como um fardo comum, um destino inalterável? Será mesmo que doença devastadora é sinal de castigo, de abandono de Deus? Ou será que por trás da dor há um convite para experimentar a presença de Jesus de uma forma absolutamente nova? Talvez a grande mentira do sofrimento seja justamente a ilusão de isolamento, o sussurro torturante de que somos invisíveis até mesmo para o Criador. Mas a história dessa mulher revela, com a força de um trovão, que basta um passo de fé, pequeno, vacilante, silencioso, para que todo o cenário se transforme. Para quem sente o medo da morte apertar o peito, para quem já perdeu a conta dos exames, remédios e consultas que trouxeram apenas mais dúvidas e menos esperança, deixar a luz de Cristo invadir esses recantos sombrios é muito mais do que uma opção. É sobrevivência. Não é questão de fechar os olhos e esperar por um milagre automático, mas de se lançar com honestidade e vulnerabilidade em direção à única fonte de verdadeira restauração. O milagre não está apenas na cura física, mas na certeza de que, em Jesus, há dignidade para viver aqui e agora, mesmo no meio da tempestade. Ele não ignora as lágrimas escondidas, não se omite diante do esgotamento, não se afasta por causa do medo. Pelo contrário, ele se aproxima justamente quando todos os outros se distanciam, quando a multidão nem nota que você existe, quando até a família não sabe o que mais dizer. Jesus se faz presente no toque, no olhar, na palavra que reaviva a fé e anuncia que a escuridão não tem a palavra final. Você já pensou que talvez a cura de que você mais precisa hoje não seja necessariamente a do corpo, mas aquela que apaga o desespero e reacende a luz interior? Será que está disposto a crer, mesmo sem garantias, mesmo sem a confirmação dos médicos, mesmo sem o apoio de quem deveria estar ao seu lado? Ou será que ainda prefere abraçar a dor como identidade, repetindo para si que essa é sua cruz definitiva? Não se deixe dominar pela escuridão. A promessa de Jesus é muito clara. Mesmo quando tudo ao redor parece sombrio, quando a doença ameaça arrancar a esperança, ele se apresenta como refúgio, como fonte de poder que rompe as correntes do sofrimento. Nenhuma dor é invisível para Deus, nenhum diagnóstico está acima da autoridade do nome de Jesus. E mais, o valor da sua vida não se mede pelo tempo de sofrimento ou pela extensão das perdas, mas pela capacidade de se levantar, ainda que de joelhos, para buscar, com fé, o toque que pode reverter absolutamente tudo. Se hoje a sua batalha é contra uma enfermidade devastadora, não permita que o medo se torne mais forte que a confiança nas promessas divinas. Não aceite a sentença de que está sozinho. Não alimente a mentira de que Deus se esqueceu da sua dor. O mesmo Cristo que tocou aquela mulher rejeitada entre a multidão está agora ao alcance do seu clamor, pronto para transformar trevas em luz, desespero em esperança, fraqueza em força. Você tem direito de viver, de sonhar, de experimentar o consolo e a paz que só Jesus pode trazer. Não permita que ninguém, nem mesmo sua própria mente marcada pelo sofrimento, diga que é tarde demais para ter um reencontro com a esperança. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta o toque suave do Salvador, ouça sua voz chamar pelo seu nome, sinta-se filho, acolhido e restaurado. Talvez você esteja se perguntando, será que ainda existe saída para mim?
Será que essa enfermidade não será mesmo o meu fim? Mas e se eu te dissesse que a verdadeira vitória não é apenas sobreviver, mas viver com significado, mesmo no meio da dor? E se o maior milagre for voltar a acreditar que a luz pode sim atravessar a noite mais escura? Esse é o convite hoje. Levante-se, ainda que com medo, ainda que com dúvidas, ainda que com lágrimas. A fé que moveu aquela mulher improvável é a mesma que pode refazer sua trajetória agora, nesse exato momento. Deus te vê. Deus te diz hoje: a luz onde todos só enxergam trevas. A nova vida onde parecia impossível. A força nova onde todos apostavam em fraqueza definitiva. Por isso, se essa palavra falou contigo, se você sentiu que a história dessa mulher é, de algum modo, o retrato da sua jornada, escreva nos comentários: Jesus, transforma minha dor em testemunho. Torne público o desejo de romper com as trevas que insistem em te cercar. Essa declaração é muito mais que uma frase. É uma chave espiritual que pode abrir portas de esperança, onde antes só havia paredes de medo. Não guarde essa fé só para si. Proclame que confia na luz, capaz de vencer qualquer escuridão, mesmo diante da enfermidade mais devastadora. Mas acredite, ainda há algo muito mais profundo a ser revelado. Uma verdade oculta que desafia tudo o que já te disseram sobre sofrimento e espera. O que vem a seguir pode desafiar todas as explicações fáceis e mostrar que, mesmo na dor mais implacável, existe um segredo divino capaz de revolucionar sua existência para sempre. A poeira vermelha da estrada se misturava ao grito feroz que cortava o silêncio em meio ao burburinho dos que seguiam apressados para Jerusalém. Bartimeu, sujo, ignorado, sentado à beira do caminho, ouvia cada passo que não se detinha, cada conversa abafada, cada gesto de desdém. Os olhos dele não viam, mas seu coração sentia tudo o que a cegueira não deixava enxergar. O abandono, a sensação de estar invisível diante dos homens e, em dias de dor mais profunda, até diante do próprio Deus. O mundo ao redor parecia girar em plena luz, enquanto para ele tudo era uma noite interminável, uma sombra espessa que sufocava o peito. Por vezes, Bartimeu se perguntava se haveria algum sentido em clamar mais uma vez, se ainda fazia diferença, ou se sua voz era apenas mais um som perdido no vento, junto com tantas outras orações não respondidas. Havia aprendido desde cedo que muita gente acredita que o silêncio de Deus significa esquecimento. Quantos ali, ouvindo o clamor daquele homem, balançavam a cabeça e apressavam o passo, convencidos de que estavam diante de um castigo, uma vida destinada à escuridão como punição por pecados não revelados. Mas Bartimeu carregava uma certeza teimosa, quase imprudente. Ele sabia que, apesar de tudo parecer escuro, havia uma esperança que tremulava como chama tímida em noite de tempestade. Não era a esperança de quem vê, mas a fé de quem sente, de quem ousa gritar mesmo quando todos dizem que é inútil, de quem acredita que sim, ainda existe luz, mesmo quando a alma está cercada por trevas. E ali, naquele dia, quando a multidão anunciava a passagem de Jesus, Bartimeu não hesitou. Gritou alto, mais alto do que seus temores e do que a vergonha imposta por tantos anos sem resposta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão se irritou. Ordenou que ficasse calado, tentou silenciar o clamor que desafiava a lógica dos resignados. Mas Bartimeu gritou ainda mais, com uma intensidade nascida do desespero, mas também da esperança. Sua voz cortou o ruído dos indiferentes e, de repente, alcançou aquele a quem ele nunca tinha visto, mas já reconhecia pelo nome e pelo poder de trazer luz à escuridão. Jesus parou. A cena, até então marcada pela pressa e indiferença, se tornou um compasso de espera. O homem que tantos julgavam esquecido foi, enfim, notado. Ânimo, levanta-te, ele te chama.
Se há um momento em que a noite da alma é invadida por um facho de luz, é esse. O Filho de Deus não passou adiante, não ignorou, não raciocinou sobre merecimentos, não se deixou influenciar pelo julgamento dos que viam Bartimeu como um caso perdido. Parou e chamou aquele que clamava, quebrando para sempre a ilusão de que Deus se esquece dos que suplicam no escuro. "Que queres que eu te faça?" perguntou. E Bartimeu, rasgando a honestidade de sua necessidade, respondeu: "Mestre, que eu veja." O milagre não foi apenas físico. Quando Jesus devolveu a visão a Bartimeu, presenteou-o também com um novo sentido de pertencimento, de ser visto, ouvido, amado. As palavras de Jesus ecoam além daquele instante. "Vai, a tua fé te salvou." Não é a força da multidão que move o céu, mas o grito sincero de quem crê, ainda que tudo à sua volta insista em convencer do contrário. Quantas vezes em sua própria jornada você já sentiu que o peso do silêncio divino era insuportável? Quantas noites colocou a cabeça no travesseiro, cansado de orar, cansado de esperar, achando que Deus se esqueceu do seu nome, das suas lágrimas, do seu clamor? Quem nunca, diante da demora, alimentou dúvidas profundas? Será que sou invisível para Deus? Será que sou indigno de resposta? Será que minha voz sequer atravessa o teto do meu quarto? A história de Bartimeu não é apenas sobre alguém que foi curado da cegueira, mas sobre a teimosia de seguir clamando quando a vida parece sem cor, sobre a coragem de desafiar o abandono emocional, mesmo quando todos ao redor esperam o seu silêncio. Vivemos tempos em que muitos carregam essa mesma sensação de esquecimento, seja por um diagnóstico devastador, por anos de promessas ainda não cumpridas, por sonhos adiados até o limite do suportável, por orações que parecem ecoar em vão. Mas e se o que te disseram sobre o silêncio de Deus estiver incompleto? E se, na verdade, a noite mais escura seja o prelúdio da manifestação mais gloriosa da luz? O segredo que quase ninguém percebe neste relato é que a atenção de Deus não se dispersa na multidão. Ela se inclina para o grito do coração, que não desiste. Mesmo quando os outros tentam sufocar seu clamor, mesmo quando tudo parece confirmar o abandono, há um Jesus que para, que ouve, que surpreende, que se aproxima justamente dos que todos achavam esquecidos. É justamente ali, no ponto mais profundo do seu desespero, que a luz divina se revela de maneira mais poderosa. Não subestime o alcance do seu clamor. Ele não se perde, ele não é desprezado. A voz de quem clama na noite, de quem desafia o abandono e insiste na esperança, move o céu. Bartimeu foi a prova de que não existe escuridão densa o suficiente para apagar a atenção daquele que é a luz do mundo. Você já se questionou se Deus realmente ouve quando você fala com Ele? Já se pegou pensando que o céu ficou de bronze, fechado à sua angústia? Se hoje tudo ao seu redor grita esquecimento, se o abandono parece ecoar mais alto que qualquer promessa, desafie essa sensação. Continue clamando, grite, ainda que cansado. Clame, mesmo se os outros já se conformaram com o silêncio. Se existe luz, ela responderá ao seu chamado. O que Bartimeu viveu está disponível para cada um que ousa invocar, para quem se recusa a ser mais um rosto apagado entre tantos. Diante da presença divina, nenhum clamor é ignorado. Nenhuma dor é pequena demais para receber resposta. Talvez Deus esteja apenas aguardando seu grito mais sincero, sua declaração de fé que desafia o ceticismo do mundo. Então, se esse bloco falou com você, se você sente que já não tem forças para pedir de novo, escreva aqui: minha esperança desafia a escuridão. Declare publicamente que, enquanto a luz existir, seu clamor continuará a encontrar eco no coração de Deus. E lembre-se, algo ainda mais surpreendente está prestes a ser revelado, porque a grandeza do agir divino nunca se esgota, e quando menos se espera, ele pode transformar sua noite na manhã mais radiante que você já viveu.
Correntes pesadas envolviam os pulsos de Paulo e Silas, profundamente cravadas na pele, enquanto a escuridão da cela se tornava absoluta, tão densa que parecia sufocar qualquer esperança. Eles não podiam enxergar além das sombras úmidas das paredes, nem adivinhar se restaria algum alvorecer atrás das grades. O ar estava saturado pelo cheiro acre das pedras frias, e os ecos distantes de gritos e gemidos de outros prisioneiros compunham uma trilha sonora de desespero. A noite parecia avançar lentamente, como se o tempo estivesse preso junto a eles, se arrastando sem misericórdia, em um silêncio que doía mais do que os ferimentos abertos por causa das chicotadas do dia anterior. Nenhum amigo, nenhum defensor, ninguém à vista. Apenas o vazio, o abandono, a sensação esmagadora de ter sido esquecido até mesmo por Deus. Mas foi exatamente na hora mais sombria, por volta da meia-noite, que veio o inesperado. Em vez do lamento ou da resignação, Paulo e Silas começaram a elevar vozes em oração e louvor. A força dessas palavras subiu, atravessando o teto da prisão, misturando-se à noite como lampejos de luz. Eles não apenas oravam, eles cantavam e suas vozes erguiam-se como fachos que perfuravam aquele breu, proclamando a confiança em um Deus que, mesmo quando tudo parece escuro, permanece presente e ativo. O cenário não era menos hostil para quem observa de fora. Guardas exaustos cochilavam, indiferentes, acreditando que nada jamais mudaria dentro daqueles muros. A maioria dos prisioneiros já havia perdido qualquer vestígio de fé, aceitando a noite como sentença definitiva. Quem, em sua sanidade, ousaria louvar no meio da adversidade, quando tudo ao redor sugere abandono? O que poderia mover Paulo e Silas a desafiar o ambiente, a cultura, a lógica da punição humana com gratidão e confiança? Não era fuga da realidade, nem negação do sofrimento. Era a revelação de uma certeza maior. Mesmo nas trevas mais profundas, a luz de Deus nunca se apaga. Ao entoarem cânticos, eles proclamavam ao invisível e à própria alma que acima das circunstâncias existe uma promessa que ninguém pode acorrentar. Enquanto suas canções dançavam entre as pedras e ecoavam de cela em cela, uma inquietação diferente tomou conta do ambiente. Outros prisioneiros, acostumados ao gemido do desespero, foram tomados por uma atenção silenciosa. Era impossível não ser afetado por aquela luz interior, tão intensa, tão diferente, mesmo sem ver qualquer feixe físico de claridade. O coração humano, mesmo endurecido pela dor, reconhece quando alguém está conectado a algo maior, a uma fonte de vida que não depende da situação exterior. Então, subitamente, a reviravolta irrompe. Um terremoto sacode os alicerces da prisão. As portas se abrem como se mãos invisíveis tivessem girado as trancas. As correntes caem ao chão com estrondo. O que era clausura se transforma em liberdade. Mas mais impressionante do que a libertação física foi a presença daquele que é capaz de trazer luz aos recantos mais sombrios da existência. Não foi a força humana, nem uma estratégia de fuga, mas a intervenção de Deus em resposta à adoração em meio à noite opressora. É como se o próprio céu tivesse se curvado à terra para confirmar uma verdade indestrutível. Por mais escura que seja a noite, quando a fé se manifesta mesmo no sofrimento, a luz divina rompe as muralhas do impossível. Em cada nota cantada, Paulo e Silas faziam mais do que desafiar a lógica do cárcere. Eles ensinavam que a presença do Altíssimo se revela com maior intensidade quando tudo ao redor parece desabar. O verdadeiro milagre não foi apenas a abertura das portas, mas o quebrar das cadeias do medo, da desesperança, do sentimento de estar abandonado à própria sorte. A escuridão, naquele porão de sofrimento, tornou-se palco para o brilho de uma promessa eterna. Deus jamais abandona os seus. Ali, o impossível se fez história.
Você percebe o quanto essa cena fala com a sua realidade? Quantas vezes a sua vida se parece com uma prisão emocional, onde cada esperança parece algemada e a luz parece distante demais? Quantas noites você já não enfrentou sentindo-se esquecido, sufocado por problemas e sem perspectiva de saída? Será mesmo que o silêncio de Deus é a ausência, ou será que é apenas o prenúncio de um mover sobrenatural que você ainda não enxergou? Talvez tudo o que o seu coração precise agora não seja uma resposta imediata, mas o despertamento de uma fé obstinada, a coragem de louvar mesmo quando tudo diz para desistir. Porque quando você ousa levantar a voz no escuro, quando se recusa a permitir que o medo dite as regras, algo poderoso acontece. Sua vida se torna palco de milagres. Louve no meio da adversidade. Encontre no fundo da alma aquele fio de esperança que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Paulo e Silas não tinham nenhuma garantia humana de que veriam a luz do dia. Mas mesmo assim, escolheram confiar, mesmo assim escolheram adorar. E foi exatamente isso que mudou tudo. Não importa quão grossas sejam as paredes ao seu redor, nem quantas correntes você acredite que te prendem. Existe um Deus que transforma prisões em testemunhos, que faz de noites escuras o berço dos maiores milagres. A escuridão, por mais opressora que pareça, nunca é definitiva para quem tem a luz do Senhor dentro de si. Não deixe que o desespero escreva o final da sua história. Ao invés disso, permita-se experimentar o sobrenatural, que só se revela quando a fé se recusa a morrer. Louve quando todos esperam que você lamente. Escolha confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Sua atitude pode ser o terremoto que Deus usará para abrir portas e romper cadeias. O seu louvor é a senha para que o céu invada a sua realidade. E se hoje tudo parece sem saída, talvez seja justamente porque Deus quer mostrar a você que é nas horas mais sombrias que seu poder se manifesta com maior glória. Se você assistiu até aqui, é porque Deus está te chamando para algo mais profundo. Isso não foi por acaso. Nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, nenhum grito silencioso foi ignorado. Durante cada história, cada versículo, você não estava apenas ouvindo, você estava sendo visitado. Visitado por uma presença que entende a tua dor, que caminha com você no vale escuro, que permanece quando todos vão embora. A presença de Jesus, aquele que não só diz, "Eu sou a luz do mundo", mas que entra na sua escuridão e acende esperança onde só havia desespero. Talvez você nunca tenha se sentido tão compreendido. Talvez pela primeira vez alguém verbalizou o que você carregava no peito há anos. E isso é o Espírito Santo te tocando. Não se trata apenas de palavras, se trata de cura, de libertação, de recomeço. E sim, há um novo tempo disponível para você. Um tempo onde a escuridão não será mais sua morada, mas apenas um ponto de partida para a luz gloriosa que Deus quer manifestar na sua vida. E agora que essa semente foi plantada no seu coração, eu te convido a não parar aqui. Há algo ainda mais forte, mais revelador, te esperando no próximo vídeo que aparece na tela. O que você vai descobrir ali pode ser exatamente a resposta que seu espírito está clamando em silêncio. Não adie isso. Deus está falando com você. A continuação dessa mensagem vai abrir ainda mais seus olhos e selar tudo o que foi ministrado até aqui. Clique e continue essa jornada com o Senhor. Se essa mensagem falou com sua alma, comente agora: "Eu cheguei até o final". Isso é mais que uma frase, é um ato de fé. É sua declaração pública de que você está dizendo sim para a luz, sim para o recomeço, sim para a voz de Deus. E se ela te tocou, envie para alguém que você ama. Seja instrumento de cura. Alguém aí fora está precisando ouvir exatamente o que você ouviu agora. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Mas entenda, não é apenas se inscrever em um canal.
É se conectar a um espaço de transformação, de palavra viva, de alimento para a alma. Cada vídeo aqui carrega promessas que podem mudar destinos, e o próximo pode ser o que Deus quer usar para te levantar por completo. Finalizo com uma promessa que sela tudo o que foi dito. Porque tu, Senhor, acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Salmos 18, 28. Você não está sozinho. A luz já começou a brilhar. Agora, clique no próximo vídeo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o milagre que você tanto esperava.